No vídeo de hoje, eu quero refutar uma coisa que vem sendo difundida nos últimos tempos no mercado digital de que funil é a resolução de todos os problemas do negócio digital de um expert. Eu quero mostrar aqui como que um expert mediano, um expert medíocre, ele afeta o funil de vendas. Como que a gente pode perceber que o expert ele é a maior e mais importante variável de um negócio online. Obviamente, nós estamos falando de um negócio que depende da imagem de uma pessoa. Então veja, o meu negócio, esse negócio que você está vendo aqui, porque você não sabe se eu tenho outros negócios. Talvez eu tenha, talvez não. Mas o que eu quero que você perceba é que, por exemplo, na academia que você treina, se você for ou se você não for, a academia está lá funcionando. Você não precisa necessariamente conhecer o dono da academia para comprar a mensalidade da academia, para passar o seu cartão na recorrência. Você não precisa conhecer todos os funcionários da academia para dar um voto de confiança e perceber que ela está ali. O dono do supermercado que você faz suas compras, os executivos desse supermercado, são negócios que não dependem de uma marca pessoal. Mas negócios como o meu e o seu, que dependem de uma marca pessoal, eles têm a limitação do expert. Ou seja, o quanto o expert ele é limitado é exatamente o, o quanto o negócio também será limitado. Queria fazer essa introdução só para fazer com que você entenda que negócios digitais precisam de bons experts. E aqui eu quero refutar a máxima do funil de vendas que resolve tudo. Se você for em algumas aulas online, ou se você participar de algum lançamento de algum guru que é especialista em funil de vendas, ele vai virar para você e ele vai dizer que o seu negócio está faltando esteira de produto e funil. E que funil é o que vai te dar a liberdade e a previsibilidade. Ele está certo em partes. E essa é a. Deixa eu voltar aqui. E essa é a viagem de Satanás, né? Ele sempre joga meias verdades, ele nunca vem com uma mentira completa. Ele sempre joga verdades, e aí no meio das verdades ele semeia algumas mentiras, porque qualquer coisa abaixo de 100% desconfigura a integralidade. Deus é íntegro, o diabo não. Então Deus ele nunca vai esconder uma informação de você. Ele vai te mostrar o todo. O diabo não, o diabo vai te contar até algumas verdades, mas não 100% verdade. E os gurus, eles os gurus, eles estão nessa pegada de levar uma ideia para você de que você só precisa implementar funis para produtos diferentes, se levar em consideração o contexto geral. E aí o que que acontece? Muitas vezes você compra desses mentores, desses gurus, e quando chega na hora de aplicar, você vê que aquele determinado funil talvez não funcione para a sua realidade, para o seu negócio. Ou você é uma pessoa que brilha menos dando aula e mais na venda um a um. E aí você é obrigado, é submetido a entrar num funil de dar aula. Meu cachorro saiu latindo aqui, Pandora.
Enfim, você vai ouvir meu cachorro latir aqui, tá? Isso é padrão. Então, quem tem cachorro, cachorro late. É isso mesmo, vamos continuar. Essas são as vantagens e desvantagens de trabalhar em casa. E aí, olha que maluco isso. Quando você tem um expert que brilha mais dando aula, você vai colocar ele num funil de dar aula. Mas talvez o dar aula não seja tão. O cara que dá aula, ele não é tão brilhante quanto o cara que vende. Então, esse expert, ele precisa de um funil que potencialize a melhor versão dele. Se é a versão professor, ok, vamos botar ele para dar aula. Mas se é a versão vendedor, a gente não precisa colocar ele necessariamente para dar aula. Consegue entender isso? Como o contexto faz diferença? E aí foi pensando em todas essas variáveis que eu resolvi trazer a apresentação para você. Presta atenção aqui comigo. Como a sua marca pessoal afeta os seus funis? Alimentação natural do expert. Como eu já falei aqui, o expert é a variável central de um negócio digital. Isso se dá por algumas vertentes. Ser bom profissional no digital é requisito. Sabe, tipo, é o básico. Tem gente que está tentando vender curso, tem gente que está tentando migrar. E veja, não é abrir um braço de educação online. A pessoa está tentando migrar para um braço de educação online porque ela não está tendo resultado na profissão dela. Isso é perigosíssimo. Então veja, eu quero migrar para educação online porque a minha agência de social media não está dando resultado. Eu estou trabalhando demais, dinheiro de menos, o meu modelo de negócio não está me satisfazendo. E ao invés de eu otimizar o meu modelo de negócio, melhorar, aprimorar, começar a produzir conteúdo para subir o valor da minha marca pessoal e atrair novos clientes para a minha estrutura, melhorar a minha estrutura de social media, melhorar a minha estrutura de agência, eu estou migrando para educação online. Eu vou ensinar a fazer outros social media. Ensinar a fazer o quê? O mal feito? Porque você está fazendo mal feito. Se você é nutricionista, se você, sabe, tipo, eu sou nutricionista, ensino as mulheres a emagrecer. Ok. Aí, como é que tá seu consultório? Não, meu consultório tá fraco. Vou pra internet pra criar desafios de emagrecimento. Ou você assume a posição que é, estou começando um negócio de emagrecimento online. Não tenho consultório. Você parte dessa mentalidade é uma coisa. Agora, eu quero ensinar o que eu faço no consultório e escalar. Escalar o quê? Escalar o que está errado? Escalar o que está mal feito? Escalar o que você não consegue dar conta de fazer? Mas, você entende? É tipo assim, tá ruim. Bota tráfego no que tá ruim. Bota impulso no que tá ruim. Bota turbina no que tá ruim. O que vai acontecer? O que tá ruim vai ficar pior. Só que para mais pessoas. Então você precisa ser bom profissional. Isso é um requisito. Você precisa ser excelente naquilo que você faz. Isso é o mínimo. E eu não estou dizendo para você estar no topo da cadeia do seu nicho. O que eu estou dizendo é, esteja num lugar do seu nicho, no degrau 4 de 10. E aí, ao invés de você querer ajudar as pessoas a chegarem no degrau 10, que é um degrau que você não chegou ainda, seja realista e ajude as pessoas a saírem do térreo para o degrau 1, depois para o 2, depois para o 3. E enquanto você leva as pessoas até o degrau 3, você vai subindo de degraus também, chegando no degrau 8. Então aí quando você chegar no degrau 8, você pode levar as pessoas até o degrau 7. Ou até o degrau 8 também. Mas o que você não pode é você estar no degrau 4 e querer levar as pessoas para o degrau 9, 10. Entende? Então ser profissional, ser um bom profissional é requisito. Eu sempre digo que você precisa ser bom, parecer bom e aparecer sendo bom. Essas são as 3 nuances do digital. Cara, se você não consegue ser bom, você não vai conseguir parecer bom.
Minto, você até consegue parecer bom, mas você não sustenta. E quando você não é bom, você não vai conseguir aparecer sendo bom. Porque aparecer sendo bom implica em ser bom primeiro. E aí, ser bom é ser bom dentro do que eu faço, para quem, com clareza, né? E aí, quando eu digo que é público, produto, funil e expert, as 4 variáveis, é disso que eu tô falando. Porque eu posso ser bom para o público certo. Se eu estou no degrau 4 e eu estou falando com a galera que quer chegar no degrau 9, eu quero vender para essa galera, eu estou desalinhando o público. E um bom expert, ele atrai o público certo. Dentro do método, eu ensino você mapear o público corretamente através de escanear vídeos no YouTube, escanear posts no Instagram e escanear a persona fazendo as perguntas certas para a inteligência artificial. Só que aqui, o que está em jogo não é só isso. O que está em jogo é, se você não é um bom profissional, você não vai conseguir avançar no seu negócio, porque você não vai conseguir sustentar. Então, eu estou matando aqui nesse início a possibilidade de você ser um profissional medíocre e querer avançar no digital. Pelo menos não comigo. A incoerência é o que invalida o mercado. E aí é por causa de pessoas incoerentes que querem parecer boas sem serem boas que o mercado fica descredibilizado. É porque falta também profissionais do lado de cá, professores, mentores, que façam, e eu não tô dizendo que eu sou o melhor de todos não, tá? Mas que tenham a coragem de fazer o que eu já fui obrigado a fazer. De olhar para um expert e dizer, cara, não tá no seu momento de fazer isso, muda a rota. Não tá no seu momento de fazer isso. Você quer aprender? Se você quiser aprender isso aqui, alinhe as expectativas, volta 3 casas, porque você vai precisar voltar no básico. Você não tem boa comunicação, você não é bom diante da câmera, então a gente precisa aprender isso aqui. Você não tem frequência, vamos melhorar, você topa melhorar isso aqui? Porque se você quiser já avançar para funil, não dá. Pelo menos não comigo. Talvez você encontre outro que diga que dá só para pegar o seu dinheiro. Mas eu não quero só o seu dinheiro, eu quero o seu avanço. É diferente. É muito diferente. Seguindo, tem a dicotomia creator versus empresário que posta. Veja, você que está me assistindo aqui, muito provavelmente não é um creator. O que é um creator, Fê? Um creator é aquele que vive da criação de conteúdo. Ele não vive de vender o próprio conhecimento. Ele não é um profissional liberal que está na internet criando conteúdo, vendendo a audiência dele, vendendo a capacidade de captar a audiência dele. Então, o objetivo de conteúdo de um creator é captar audiência. Independente dele ter uma especialidade ou não. Muitas vezes um creator até tem um nicho, mas ele não, sabe? E saber diferenciar um creator de um empresário é o que muitas vezes impede de você gastar dinheiro com cursos à toa. Porque você vai estar comprando um curso de criação de conteúdo, sendo que ele está ensinando você a fazer o que as pessoas que você admira no seu nicho não estão fazendo. Um curso de criação de conteúdo vai ensinar você a fazer o que as grandes pessoas do seu nicho não estão fazendo. Você pega os cursos de criação de conteúdo do mercado e olha para os grandes players do mercado, os grandes. Olha para os grandes players do mercado de nutrição. Olha para os grandes players do mercado de marketing digital, de finanças, desenvolvimento pessoal. O conteúdo que eles fazem
é diferente. Por quê? Porque o empresário documenta. O empresário que posta, ele tem uma diferença muito grande do creator, que é a estrutura de negócio. Vou até colocar aqui. Estrutura de negócio. O empresário que cria conteúdo, um empresário que posta é diferente do creator nisso, na estrutura de negócio. O creator vai basear o negócio dele em vender espaço publicitário dentro da programação dele, tal qual uma televisão. Já você, se você criar conteúdo como um creator e a sua estrutura for como a de um empresário, você não vai conseguir crescer de maneira condizente. Porque se você passar 5 horas para criar um carrossel, se você passar 4 horas editando um vídeo, olha que louco. Você é, sei lá, médico e tá editando um vídeo e leva 5 horas para editar um vídeo. Primeiro que um médico que leva 5 horas para editar um vídeo, não tá trabalhando, né? Segundo, que, cara, além dele não ter tempo, ele não tem a habilidade necessária para editar vídeo. Ele vai ter que aprender uma nova habilidade. Você entende? Então, o empresário, ele é mais pragmático. Ele pensa na estrutura de negócio. Então, o conteúdo que você cria, ele é derivado de público, produto, funil e expert. Veja que essas 4 variáveis, e a gente vai falar sobre expert agora, mas veja que essas 4 variáveis, que são as bases da venda pelo desejo, que é o meu método, essas 4 variáveis, elas vêm antes de conteúdo. Porque, olha, veja só, um cara que é mais introvertido, tem tipos de conteúdo que ele não vai conseguir fazer. Então entra a variável expert. Um determinado público não vai consumir um determinado tipo de conteúdo. Então entra a variável público. Então veja, antes de eu pensar em conteúdo, tem gente que está pensando já em conteúdo, sem pensar nas outras 4 variáveis. Qual que é a sua estrutura? Qual que é a estrutura de negócio que você tem? Para onde é que você vai direcionar as pessoas? Qual que é o objetivo de cada post? E aí a gente entra no que eu prometi no início do vídeo, né? Como a sua marca pessoal afeta seus funis. Que é no diferencial. Onde é que está o diferencial? No seu repertório. E aqui, olha só. Vamos falar das 5 coisas. O repertório intelectual. Cara, você só consegue entregar o seu melhor conteúdo. Por exemplo, eu não sei quanto tempo de aula tem já, mas já deve ter uns 15, 20 minutos que eu tô gravando isso aqui. Você só consegue ter repertório intelectual se você for desapegado. E só consegue ser desapegado quem tem muito. Só um instante. Galera, eu tenho que aprender a colocar o telefone no silencioso. Vambora. Eu tava falando de você precisar ter desapego. Você só pode ter um repertório intelectual vasto se você for desapegado dele. Então, eu só consigo entregar uma aula com esse tipo de profundidade aqui se eu estiver em constante evolução. Então, os livros que eu leio, os podcasts que eu consumo, o meu tempo, de maneira geral, como eu gasto ele, se eu passo horas no Instagram, se eu passo horas no TikTok, ou se eu passo horas resolvendo problemas reais de clientes reais, se eu passo horas resolvendo problemas reais de negócios reais, é o que vai me diferenciar. Então, o meu repertório intelectual afeta diretamente o meu funil. Por quê? Porque o que eu vou entregar nos conteúdos pré-funil vão segmentar as pessoas. Mas, Fê, você está me dando uma aula como essa. Você tem certeza que eu vou querer comprar o método? Não, eu não tenho certeza. Mas eu tenho certeza de uma coisa. Você está passando tempo comigo, sua confiança em mim está aumentando e você está vendo do que eu sou capaz.
E eu posso te garantir que isso aqui é o meu conteúdo gratuito. É diferente, eu tô generalizando. Num conteúdo pago, eu sou mais específico. Eu demoro menos desenvolvendo um conceito e mais aplicando um conceito. Então, o meu repertório intelectual e o seu repertório intelectual precisa estar em constante evolução. Porque um expert, vamos falar a verdade, burrinho, limitado, tacanho, de raciocínio tímido, ele é um expert com muito menos possibilidades. Então, não é que a inteligência não vale mais a pena ser inteligente. Pelo contrário, nunca valeu tanto a pena ser inteligente. Só que ser inteligente não é colecionar cursos. Ser inteligente é, de fato, ter um conhecimento e conseguir aplicar esse conhecimento dentro daquilo que você ensina ou daquilo que você resolve como um prestador de serviço. Você precisa também ter repertório comportamental. A sua marca pessoal, ela passa pela sua capacidade de lidar com as situações do dia a dia e com elas, com as situações do dia a dia, permanecer firme, permanecer focado no objetivo central estabelecido no seu planejamento de marca. Então, veja, eu estou te dando essa aula e eu posso ter um resultado X ou um resultado Y com essa aula. Mas o resultado dessa aula não me faz repensar o meu objetivo, sabe? Não existe um plano B. O que eu estou apontando para você, até estou percebendo agora que está escrito errado, comportamental. O que eu estou apontando para você é uma direção. E o meu repertório comportamental é o que vai me fazer lidar com as oscilações de humor. É o que vai me fazer gravar quando eu não estiver com vontade. É o que vai me fazer entregar coisas que eu acho valiosas demais para entregar, confiando que o meu repertório intelectual vai continuar evoluindo. O meu repertório comportamental é o que vai me fazer não dar desconto para quem me pede desconto fora de contexto. O meu repertório comportamental é o que me faz olhar no espelho e dizer, cara, se a pessoa não consegue me pagar, sei lá, R$ 200 por mês, se ela acha que o meu método não vale R$ 200 por mês, de tudo que eu estudei, de tudo que eu trabalhei, de todo o resultado que eu sou capaz de gerar, do meu conteúdo gratuito, então essa pessoa não merece estar comigo no meu método. Se essa pessoa não acha que a minha mentoria vale R$ 10.000, então essa pessoa não está no momento, a minha mentoria não é para ela. Mas isso vem do meu repertório comportamental, de lidar com essa situação e de ter recursos emocionais para lidar com a tristeza do caminho, para lidar com a decepção, para lidar com os dias em que você está em alta e os dias que você está em baixa em termos de humor, em termos hormonais. É criar os hábitos corretos para manter o planejamento em execução. Outra coisa que afeta é a sua autoconfiança. E eu quero que você olhe para mim aqui agora, porque isso aqui é importante. A sua autoconfiança, ela é resultado das coisas que você se prometeu e cumpriu. Das coisas que você prometeu a si mesmo e cumpriu. Kobe Bryant, jogador de basquete que foi um dos maiores da história da NBA, o Kobe tinha uma frase que era espetacular. Certa vez, numa entrevista, perguntaram a ele qual é a sensação de arremessar uma bola que vai definir o jogo, que é a única chance que vocês têm de ganhar o jogo, e o time todo procura você para arremessar aquela bola. Qual é essa sensação? E você arremessar aquela bola, independente dela cair ou não. E ele fala, cara, é a mesma sensação de arremessar qualquer outra bola que eu arremesse todos os dias. Todos os dias eu faço no mínimo 400 arremessos. Então, na hora que eu preciso ser decisivo, para o meu cérebro é só mais um. Porque amanhã, independente de eu acertar ou não, eu vou voltar para a quadra e antes dos jogos eu vou fazer 400 arremessos.
Não é sobre mim, não é sobre acertar ou errar. É o quão estável eu consigo ser para que eu possa repetir aquilo com mais vezes. E é daí que vem a autoconfiança. Não tem como eu ficar nervoso diante de uma coisa que eu fiz durante muito tempo. Não tem como você ficar nervoso na hora de apresentar um TCC se você treinou a apresentação e se aquele assunto está permeando a sua vida pelos últimos 6 meses, um ano. Não existe esse tipo de nervosismo. O nervosismo vem da falta de preparo. E é isso aí. Autoconfiança vem do seu nível de preparo e de quantas vezes você disse que ia fazer uma coisa e foi lá e fez. E aí eu te pergunto, quantas vezes você disse que ia criar conteúdo para o YouTube, fazer conteúdo denso, profundo e não fez? Quantas vezes você disse que ia testar determinados funis e não testou? Quantas vezes você disse que ia ler um livro e não leu? Quantos livros você tem parados aí na sua estante que você comprou dizendo que ia ler? Como é que tá a sua progressão em relação às metas do fim de 2025? Aquilo que você disse que ia fazer em 2026. Você já comprou a passagem daquela viagem que você se prometeu fazer? E aí, de todas essas coisas, até coisas mínimas do seu trabalho, não, amanhã eu entrego, e você não entrega. Não, depois eu faço, e você não faz. Eu vou começar a ler e não lê. E aí o seu cérebro vai entendendo que você não é confiável. Então quando você diz uma coisa pra você mesmo, faça. Porque isso gera autoconfiança e autoconfiança tem cheiro, irmão. Autoconfiança tem cheiro. As pessoas olham pra você e dizem, não, esse cara entrega. Esse cara faz o que precisa fazer. E aqui eu tenho mais algumas coisas pra tratar com você. Posicionamento. O seu posicionamento afeta completamente seus funis. E é o seu posicionamento de maneira geral, tá? Não necessariamente seu posicionamento em relação à vida, ou somente a política, ou somente a religião, mas é o seu posicionamento como um todo. Seu posicionamento de marca. O tipo de pessoa com quem você fala. O tipo de comunicação que você solta. O formato do produto que você vende. Porque o posicionamento ele delimita tudo isso. Se você se posiciona como uma marca pessoal premium, uma marca pessoal cara, o produto que você vende, se ele for muito barato, ele gera descredibilização. E isso prejudica o seu funil. Então percebe como é uma bola de neve? O seu posicionamento precisa ser condizente com o funil que você vai rodar. Se o seu posicionamento é um posicionamento premium, mas o seu acesso àquilo que você vende, ele não parece ser premium, você gera ruído. E vice-versa. Se você é uma marca pessoal que quer ser mais acessível, que não tem problema nenhum nisso, se você é uma marca pessoal que quer ser mais acessível, então você não deve falar tanto dos seus produtos mais caros. Você precisa focar nos seus produtos principais, que são o que dão volume, o que dão caixa, e uma menor parte da sua audiência vai comprar seus produtos mais caros. Você entende isso? E por fim, você precisa ter o mecanismo claro, internalizado. Por quê? Por exemplo, todo vídeo meu, você vai me ouvir falar no VPD, que é o meu mecanismo claro. O meu mecanismo, que é a minha maneira de enxergar e estruturar uma comunicação online pautada em público, produto, funil e expert. Eu não vendo coisas separadas. Eu vendo um método integrado. Porque integridade é um valor da minha marca. Eu não vou fazer você comprar um curso de um curso de funis, um curso de
pesquisa de público, que seria um curso de copy, no caso. Um curso de marca pessoal, certo? E um curso de criação de infoproduto. Eu poderia ter um curso para cada coisa. Mas não faz sentido, porque não são coisas que se pensam separadas. Pensar coisas separadas dentro do seu negócio faz com que o seu resultado seja mitigado. Quem tem resultado aqui no digital é quem olha para o todo e consegue enxergar o todo. E aí, obviamente, ele vai olhar para uma variável e ele vai se identificar mais com aquela variável. Mas até o cara que ele vende funil como solução de tudo, ele tem uma estrutura robusta, completa por trás. É que é mais rentável te vender a solução do milagre. É que é mais, sabe, financeiramente compensatório te vender uma promessa de que você vai faturar tanto, que funciona para todo mundo, quando na verdade quem fala a verdade mesmo precisa suar um pouco mais para ter os clientes certos. Cara, e aqui no canal eu vou te respeitar tanto, velho. Na minha comunicação eu te respeito tanto. Que é por isso que o meu mecanismo estando claro, você compreende e tem mais facilidade de desejar. Então, veja, você já compreendeu que o meu mecanismo é baseado em 4 pilares, que os 4 pilares não se vendem soltos, que os 4 pilares são fundamentais e que olhar por esse prisma faz com que você tenha vantagem, porque você começa a pensar o negócio como um todo e não isoladamente. E aí você não vai andando com um carro e aí no meio do caminho você tem que trocar uma roda e enquanto o carro está em movimento, você troca aquela roda, a outra dá problema, você tem que ir ajustando. Não, você olha para o carro como um todo, para as 4 rodas, os 4 pilares. Ter o mecanismo internalizado transmite segurança e transmissão de segurança gera desejo. Venda é transmissão de segurança. Venda é transmissão de clareza. Tá certo? Então é isso. É assim que a sua marca pessoal afeta os resultados dentro do seu negócio, afeta os resultados dentro dos seus funis de venda. Grande abraço, fica firme, tamo juntas. E vamos!